O que fazer quando a mãe acha que tem pouco leite? Isso é muito importante a gente falar a respeito disso, né? Por quê? Porque como a mãe, ao pôr o bebê no peito, ela não está vendo a quantidade de leite que o bebê está mamando, ela pode surgir com essas dúvidas, né? Será que ele tem pouco leite? Será que ele está mamando adequadamente? E isso vai acabar gerando o quê? Tristeza, sensação de incapacidade. Ela pode achar que o leite dela é fraco, né? Que o bebê está chorando demais. Então é bem importante a gente elucidar. Baixa produção de leite. Como é que eu sei que está tendo uma baixa produção de leite? Bom, o bebê, ele chora, né? E não é aquele choro porque está molhado ou porque está querendo colo. Não, é um choro que você, olhando para o bebê, ele está se esticando todo, ele está se mexendo muito, ele está chorando e está colocando a mão na boca, né? Dorme muito pouco, mal dorme, suga mão e dedo faminamente, né? Ou a mamada é muito rápida, ou aquelas mamadas muito demoradas, que é sinal que ele está dormindo no peito, ou o bebê recusa o peito, né? Porque não tem nada ali para ele mamar, então ele não quer mamar. Bom, além disso, a baixa produção de leite. Quando a gente faz a expressão mamária, não há saída de leite, né? Ou então, quando eu faço a expressão mamária, é aquele leite já depois do 5º dia de vida, que já teria que ter a coloração esbranquiçada, está com a coloração ainda em formato de água, né? O peito que não aumentou durante a gravidez, a roupa nunca molha de leite, o peito parece vazio, flácido, nunca enche, não tem a sensação de enchimento, né? E o leite demorou para descer. E, às vezes, é alguém que, apesar de ser raro, fala, na minha família ninguém teve leite. Isso, tudo que eu acabei de falar, não são sinais confiáveis, são sinais indiretos, né? Agora, o que são os sinais confiáveis da falta de leite ou da baixa produção de leite? São 2 sinais que a gente tem que ver se o bebê está extraindo a quantidade de leite adequada do peito. Eu tenho que analisar o peso, tá, junto com o comprimento, e a diurese nas 24 horas, ok? A diurese, né? Então, quanto mais o bebê mamar, pega a posição correta, esvaziamento adequado do peito, mais a mãe produzirá leite. Como a gente já falou, pela anatomia da mama e a fisiologia. Bom, é saber o quanto de leite a criança está recebendo e não o quanto de leite a mãe está produzindo. Para isso é que vem aqueles 2 sinais, né? O peso. Essa criança está ganhando peso adequadamente? De 15 a 25 gramas por dia? É uma criança que está tendo diurese, 6 trocas nas 24 horas ou mais? Então, sinais de alerta. Quando é que eu posso ter os sinais de alerta? Então, quando o bebê não recupera o peso de nascimento nas 2 ou 3 semanas de vida, porque o bebê nasce com peso, né? Ele perde esse peso, até 10% desse peso, depois que ele começa a ganhar o peso de novo. Mas geralmente por volta de 15 a 20 dias de vida ele tem que recuperar o peso de nascimento. Se ele não recupera o peso de nascimento, é um sinal de alerta. A curva de crescimento, o bebê não cresce, aquele bebê que parece que até diminuiu em vez de crescer, ou então a estatura está estagnada, né? Lá, pega menos de 20 gramas por dia após 72 horas, ou perde mais que 10% nas primeiras 48 horas. Um bebê que urina muito pouco e a urina concentrada, né? É um choro fraco, apático, aquela irritação geral, né? Que é o agito, principalmente com a dificuldade de pegar aquele neném da cabeçada no peito, com muita dificuldade para pegar. Bom, razões comuns para o bebê não estar obtendo leite suficiente. O que pode acontecer
para esse bebê não estar obtendo leite suficiente dessa mama? Então, fatores relacionados à amamentação. Aquele bebê que começou a mamar tardiamente na mãe, né? Um bebê que nasceu, que teve que ficar na UTI por algum motivo, ou que ficou no CI porque a mãe estava impossibilitada, né? Outra coisa, mamadas infrequentes, aquela coisa de limitar o tempo da mamada, limitar o intervalo das mamadas entre um tempo e outro. Bebê que não mama de noite, né? A mãe não vai dar as mamadas noturnas. E a gente sabe que é no período noturno que tem o maior pico de produção da prolactina. Mamadas curtas e horários rígidos. Por exemplo, vamos mamar de 3 em 3 horas, 15 minutos em cada peito. Não é bem assim, a gente sabe que é livre demanda. A pega incorreta, sucção deficiente. Então, esses são os fatores relacionados à amamentação. E a mãe? O que é que pode estar acontecendo com a mãe que está levando uma baixa produção de leite? A falta de segurança, o estresse, né? Aí, no caso, não vai ter interferência nem na liberação da prolactina, mas na liberação da ocitocina, para que ocorra a descida do leite. Né? Uso de estrógenos, de diuréticos, né? Pílulas anticoncepcionais à base de estrógenos vai também diminuir a produção lactífera. Por quê? Porque vai inibir a secreção da prolactina. Fatores relacionados à mãe e da rejeição do bebê, às vezes não é nem consciente, sim inconsciente nos casos de depressão pós-parto, né? Cansaço e sobrecarga, que é a mesma coisa que o estresse, que vai diminuir a produção de ocitocina. Bom, então olha lá. Resumindo, né? As condições maternas, uso de pílulas anticoncepcionais e diuréticos, uma nova gravidez também vai diminuir a produção de leite, desnutrição grave da mãe, né? Se a mãe tem uma desnutrição grave, isso pode também comprometer a sua produção lactífera, o uso de álcool, de fumo. Se houve a retenção de placenta, que é raro, mas pode acontecer, né? Que é o foco ali de hormônio, e pouco desenvolvimento mamário, que é muito raro, mas que pode acontecer, né? Principalmente em algumas síndromes, né? Que são raras, mas tem. E condições do bebê. Aquele bebê que não consegue sugar por alguma doença, né? Hipoglicemia, ou até mesmo síndromes genéticas, né? Ou então aquele bebê dorminhocão mesmo, porque tem os bebês muito dorminhocão, principalmente os prematuros, que a gente tem que estar sempre estimulando eles, porque eles vêm para o peito e não suga e acaba dormindo. Bom, as mães que pensam ter pouco leite precisam de ajuda e apoio de uma pessoa capacitada. O que é que a gente tem que fazer nessa ocasião? Taca a mamadeira nessa criança. Não, não é assim. O que nós precisamos fazer? Primeiro de tudo, oferecer apoio à mãe, ao bebê e aumentar a confiança dessa mãe. Fazer com que esta mãe desenvolva uma autoconfiança para poder saber que ela é capaz de alimentar o seu filho. A gente vai observar e avaliar a mamada toda e o vínculo mãe e bebê, né? E durante o observar dessa mamada toda, a gente vê o que é que pode às vezes estar errado. Às vezes é uma pega errada, né? Às vezes tem uma fissura, ou às vezes o bebê está dormindo no peito ao invés de mamar. Temos que observar. Às vezes a mãe, né, esse vínculo, quando a gente diz, a mãe está sofrendo de uma psicose pós-parto, tem que ver tudo isso. E, por último, eu vou verificar ganho de peso e comprimento e a quantidade de diurese, né, que o bebê está tendo. Bom, avalie e ajude uma mãe e o bebê. Como eu vou avaliar? Se o bebê não está mamando leite suficiente, né? Eu sei que o bebê não está mamando leite suficiente, não está conseguindo mamar, depois que eu já vi tudo aqui. Então, eu vou apoiar a mãe para que ela construa a sua confiança. Então, o que eu vou fazer? É aquela aula de habilidades que nós já demos. Eu vou aceitar o que ela diz. Não é que eu vou concordar com ela.
Então, por exemplo, ela vai dizer para mim, eu estou muito cansada, ele não sai do peito, ele não dorme. Como é que eu aceito? Nossa, então a senhora, eu vejo mesmo que a senhora está muito cansada, né, precisando de apoio, ou seja, eu aceitei o que ela me disse, mas eu não estou concordando com ela, então por causa disso não dá outra coisa. E eu vou sempre elogiar, né? Ah, mas eu estou vendo que a senhora está cansada, mas eu estou vendo que a senhora é uma mãe preocupada com o seu neném, né? E parabéns, né? Um bom sinal que a senhora está preocupada com a alimentação, com o bem-estar do seu bebê. E eu vou sugerir o que ela vai fazer, e não vou mandar o que ela fazer. Tá? Aquilo que eu observei que precisa ser corrigido, eu vou corrigir sugerindo. Se necessário, ajudar a mãe a melhorar o posicionamento e a pega, explicar a importância da livre demanda. Bom, a gente tem métodos farmacológicos de indução da lactação, né? A gente pode dar alguns remedinhos para a mãe para poder aumentar essa produção de leite, até servir psicologicamente para que ela fique mais forte para poder amamentar, né? A gente tem alguns galactobogos, como a domperidona, o motilho, que estimulam a liberação da prolactina, né? Ela aumenta a produção láctea. Existem algumas lendas, como cerveja preta, água inglesa, canjica, arroz doce. Bom, para começo de conversa, cerveja tem álcool, água inglesa tem álcool que vai fazer mal para o bebê, né? E por que é que aumenta o leite? Aumenta o leite porque todos esses alimentos aqui têm água, né? Então não precisa de tomar cerveja preta, de tomar água inglesa, de comer canjica, arroz doce, canja de galinha, não. Eu preciso ter um volume de água ingerido durante o dia, né? Tomar bastante líquido, né? E com esses galactobogos e pondo o bebê para mamar em livre demanda, eu vou conseguir fazer com que a mãe tenha uma produção adequada de leite.